Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, fique bem informado. A partir de agora, o nosso Sim Notícias está começando. Veja em destaque na edição desta terça-feira. Missas, cultos e eventos com aglomerações de pessoas estão suspensos por causa do coronavírus em Linhares. A rotina do linharense mudou e moradores estão preocupados com a doença. Ônibus da aviação Joana d'Arc têm circulado mais vazios após o primeiro caso do coronavírus aqui no município. Linhares tem um caso confirmado da doença e outros 18 sob suspeita. Cumprir quarentena e isolamento para quem está com coronavírus é obrigação por lei federal. Suspeito de matar aposentado para roubar uma moto em Rio Bananal foi preso pela polícia. Confira também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos, e os destaques do esporte. Esses e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. A chegada do novo coronavírus a Linhares mudou a rotina dos moradores. A preocupação em não contrair o vírus levou à mudança de hábitos. O comércio ainda não teve um impacto muito significativo no movimento, mas o linharense está preocupado e menos pessoas têm sido vistas circulando pela cidade. Mesmo com as orientações para que a população evite aglomerações, o movimento no comércio de Linhares ainda continua. Mas uma coisa é perceptível, os hábitos da população vêm mudando. O William é gerente deste supermercado e eles já tomaram medidas de precaução. Bom, a gente está tomando todas as medidas de prevenções, né? A gente está distribuindo álcool em gel, a gente está distribuindo luvas também para os funcionários. Se houver necessidade, que eu acho que ainda não há necessidade, mas é prevenção também. Eu acho que a gente tem também as máscaras para os funcionários, né? Principalmente para os funcionários da área de perecíveis, então a gente está tomando todas as medidas que têm que ser tomadas. Na entrada, os clientes se deparam com uma boa alternativa de higienização. E a medida vem sendo aprovada pelos consumidores. Eu acho muito bom porque o negócio da brincadeira, muita gente não aceitando, achando que é exagero, mas não é, tá vendo aí que chegou até na nossa cidade. A prevenção em primeiro lugar, né? Como que você está fazendo para se proteger fora de casa? Olha, tipo assim, eu procuro sempre, né, tá dentro do carro, levando álcool em gel, né, sempre lavando as mãos, né, quando, por exemplo, vou em algum lugar, tenho lá um sabãozinho, né, então vou lá e lavo as mãos, né, e tá prevenindo também com máscara, né, mas infelizmente não é todo lugar que a gente tá usando máscara, né. A dona Vera gostou da iniciativa e ainda deu algumas dicas. Eu dei uma opinião, uma pessoa na saída para esterilizar a mão das pessoas já saindo, indo embora. Já fechou um monte de lugares de aglomeração de gente, o supermercado não pode. Então, aqui tem que ter muito cuidado, é aqui que tem que ter uma inspeção maior, que não tem como, né, fechar. Até a barraquinha do seu Luiz já está preparada e ele mostra que está por dentro das dicas para evitar a transmissão do coronavírus. É sempre bom a gente manter, né, um álcool para lavar as mãos, passar o álcool depois. Sempre que alguém chega aqui também eu dou um pouco antes de usar a água do coco. Antes de pegar o copo para vender, eu passo álcool nas mãos também, lavo simultaneamente, porque é melhor se prevenir, né, do que acontecer. Depois que acontece, filho, é chato para danar. Bom, a Prefeitura de Linhares voltou atrás e negou que haja um segundo caso de coronavírus no município, né? Essa notícia tinha sido divulgada ontem. Bom, por enquanto, apenas um caso segue confirmado e outros 18 estão sob análise. A rotina do linharense mudou bastante após o anúncio desse primeiro paciente com a doença na cidade. Por determinação da Diocese de Colatina, as paróquias da região também suspenderam os eventos com maior concentração de público. A Diocese de Colatina suspendeu todos os encontros de pastorais, incluindo a catequese, movimentos e serviços em todas as suas 31 paróquias. A medida é preventiva e tem o objetivo de conter a transmissão do coronavírus. Durante esse período, a recomendação é de que as reuniões e encontros necessários aconteçam sem público ou sejam realizados virtualmente. Aqui em Linhares, onde um caso de coronavírus foi confirmado, a suspensão se estende também às missas e celebrações da palavra até o próximo domingo, dia 22 de março. As feiras livres, que também acontecem nos bairros Novo Horizonte, Araçá e Linhares, também foram suspensas por tempo indeterminado. Essa é uma das medidas tomadas pela Prefeitura para evitar a disseminação do coronavírus na cidade.
O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus no município criou um canal direto com a população. A partir de agora, os moradores podem tirar dúvidas sobre o coronavírus via aplicativo WhatsApp, através do número 027 98132 1090. As dúvidas e orientações serão repassadas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, por enfermeiros da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas mensagens de texto serão respondidas diante do grande fluxo. Com isso, as pessoas não devem nem ligar nem mandar áudios. O tempo de resposta vai depender da demanda. Todas as atividades com idosos nos Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS, assim como os projetos sociais que têm como público-alvo a terceira idade, foram suspensas em Linhares. De início, o prazo de suspensão é de 1 semana, havendo a possibilidade de se estender de acordo com a necessidade. A medida, segundo a Prefeitura, também visa preservar a saúde da população idosa, evitando riscos de transmissão do novo coronavírus. A recomendação é de que os idosos evitem sair de suas casas. Bom, seguindo esse posicionamento, as igrejas evangélicas, em sua maioria, também adotaram medidas semelhantes da Igreja Católica e suspenderam cultos e encontros, a portas fechadas. Nós vamos trazer agora outros destaques sobre a presença do coronavírus em nossa região. Confira nesse giro com Oséias Farias. A Fundação Renova, responsável pela reparação e compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, decidiu adotar medidas de prevenção e segurança para a comunidade de Linhares. O objetivo é minimizar as chances de contágio de atingidos, funcionários e parceiros nos territórios em que atua. As equipes de diálogo e de relacionamento institucional deverão reavaliar as reuniões marcadas, prioritariamente as coletivas, e buscar alternativas para manter a interação com o público interessado, assim como o Comitê Interfederativo e as diferentes instâncias de governança. Como precaução, a Fundação adota temporariamente o regime de home office entre os dias 16 e 20 de março para atividades administrativas e estuda alternativas para os casos em que a presença física é indispensável. Os canteiros de obras, como os reassentamentos, continuam funcionando. Agora é oficial. O governo do Espírito Santo decidiu suspender as aulas da rede estadual a partir desta terça-feira. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. A decisão foi tomada durante reunião da sala de situação, dentro das ações de prevenção à disseminação do novo coronavírus, o Covid-19. A decisão também se baseou no decreto do Estado de Emergência em Segurança Pública no Espírito Santo, já publicado no Diário Oficial. Com a decisão, as escolas permanecem abertas até a próxima sexta-feira, com as presenças de diretores, prestando orientações e adequações necessárias. Já a partir da segunda-feira, dia 23, as unidades estarão fechadas. Ele explicou que a antecipação dos 15 dias das férias escolares de julho, neste momento, visa reduzir o prejuízo do calendário acadêmico. O Festival de Botecos, tradicional acontecimento na Praça 22 de Agosto, que seria realizado neste ano entre os dias 27 e 29 de março, também está cancelado. Também foram canceladas as competições esportivas com grandes aglomerações, como jogos escolares e a primeira eliminatória do Torneio do Trabalhador. Pois é, o coronavírus também afetou o transporte coletivo de passageiros aqui em Linhares. Com a suspensão das aulas e outras atividades com maior aglomeração de pessoas, o número de passageiros circulando de um bairro para outro tem sido menor. Nós tentamos falar com a assessoria de comunicação da aviação Joana d'Arc para saber se foi adotada alguma medida preventiva dentro dos ônibus, para quem viaja nesses coletivos, mas ninguém atendeu às nossas ligações. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira de verão em todo o norte do estado. Quarta-feira de sol forte sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 32 graus. Colatina com mínima de 20 e máxima de 33. Em São Mateus, mínima de 23 e máxima de 31. Vitória com mínima de 22 e máxima de 32 graus.
A seguir você vai ver a explicação de um advogado sobre a obrigação da quarentena, né, e o isolamento para pessoas com o coronavírus. Tem um decreto federal que determina essas medidas. A Polícia Militar prendeu o homem acusado de matar o aposentado Juraci Ângelo Silveira, de 65 anos, em março do ano passado, em córrego Santa Emília, que fica no interior de Rio Baranal. Gildásio Alves Muniz, 38 anos, estava escondido em São Mateus e foi encontrado pela Polícia Militar. Em depoimento na Delegacia de Polícia Civil da cidade, ele confessou o crime. Segundo as investigações, Gildásio entrou na casa do aposentado com a intenção de roubar uma moto e acabou matando a vítima a golpes de faca. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Desde o surgimento do coronavírus, um decreto do governo federal determina o respeito à quarentena e o isolamento das pessoas confirmadas com a doença. Aqui no estado, o segundo paciente com o vírus, no entanto, descumpriu essa determinação e viajou para São Paulo. Este documento da Secretaria de Saúde do Espírito Santo denuncia que um paciente de Vila Velha, diagnosticado com o coronavírus, ignorou a determinação para ficar em isolamento e viajou de avião para São Paulo. Como ainda não existe cura ou vacina contra a doença, a principal arma contra a Covid-19 é a prevenção. Cuidados de higiene em geral para a população e para quem foi diagnosticado com a doença, o isolamento é imprescindível. Este advogado explica que desde fevereiro deste ano existe uma lei específica sobre o isolamento em infecções por coronavírus. O governo federal, ele sancionou uma lei agora em 6 de fevereiro deste ano, com o objetivo de possibilitar aos agentes de saúde, através de provas científicas, se as pessoas estiverem contaminadas por esse coronavírus, determinarem o isolamento ou a quarentena dessas pessoas. De acordo com o advogado, o paciente que receber a recomendação do isolamento e não cumpri-la está cometendo um crime. As pessoas que eventualmente se insurgirem contra o cumprimento de lei podem, inclusive, cometer um crime, por exemplo, de obstacularem a realização daquele ato ou até mesmo um crime de desobediência. Então, a lei está em vigor, ela precisa ser obedecida. As pessoas que não obedecerem à lei podem ter uma sanção em seu desfavor. O advogado explica que, nesse caso, a saúde pública deve ser priorizada em relação à liberdade de uma só pessoa. Então, mesmo que essa pessoa tenha o direito dela trazido pela Constituição e que ela se disponha a enfrentar uma decisão dessa de isolamento, quer dizer, que ela não concorde, o Estado pode impor a sua força para fazer esse isolamento ou essa quarentena, mesmo que prejudique, porque aí nós estaríamos diante de uma discussão de direito individual e direito coletivo. E o direito coletivo sempre tem que prevalecer. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 502 a saca. Arábica 7, R$ 378. E o Conilon tipo 7, cotado a R$ 310 a saca. E daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você confere a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Nós estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Nesse terceiro e último bloco, vamos conferir a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto aos Estados Unidos. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, hoje aqui direto de Miami. Estamos no escritório da Proxy Financial, uma instituição financeira aqui nos Estados Unidos, um Registered Investment Advisor, uma instituição fiduciária que trabalha com gestão profissional de investimentos para pessoas de qualquer lugar do mundo aqui nos Estados Unidos. Hoje o meu convidado é o sócio fundador da Proxy, o Brian, meu amigo, parceiro, que vai falar um pouquinho sobre investimentos nos Estados Unidos. Por que investir nos Estados Unidos? Qual a vantagem de se investir nos Estados Unidos? Brian, seja muito bem-vindo à minha coluna. Por favor, obrigado. Explica para os nossos amigos, telespectadores, sobre as vantagens de se investir aqui nos Estados Unidos. Bom, primeiramente, obrigado por me ter na coluna. É um prazer estar aqui. A vantagem é que você tira um pouco o risco Brasil, né?
nós observamos que no Brasil, praticamente, investimentos, em nível de investimento no Brasil, a única opção que você tem no Brasil é o investimento que envolve risco Brasil. Um fundo de investimento imobiliário, empresas listadas na Bolsa, né? O maior volume da Bolsa brasileira gira em torno de 3, 4 empresas. Né? Exatamente. Inclusive, Brian, um dado interessante que a gente sempre gosta de discutir, né, a respeito de investimentos, é que o brasileiro ele investe muito domesticamente. Né? A alocação global do brasileiro é muito pequena, cerca de 2%. Exatamente. E especialistas dizem que o ideal é em torno de 20% a 30%. O que você me diz a respeito desse comportamento dos brasileiros? Sim. É natural, é uma tendência natural do mercado financeiro você investir naquilo que você conhece. Especialmente um brasileiro, falando português, a sua vida toda é Brasil, decidir realmente investir nos Estados Unidos, abrir uma conta e investir, vai investir em quê? Vai investir como? Né? Sem ter esse conhecimento. É até muito arriscado fazer isso. Né? Nós não é uma recomendação nossa esse tipo de comportamento. Mas com a ajuda de um profissional, de alguém credenciado, licenciado num outro país, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, o que quer que seja, você pode contar com essa ajuda para saber aonde investir nesse outro país. Então é sempre importante buscar um assessoramento profissional. Absolutamente. Profissionais devidamente credenciados, registrados na área de atuação, né, na jurisdição, no país onde eles atuam. Por quê? Porque isso gera uma maior segurança para o investidor, correto? Correto. Os órgãos reguladores, eles existem, a CVM no Brasil, a SEC aqui nos Estados Unidos, e por aí afora, elas existem para proteger o investidor, especialmente o pequeno investidor. Por isso que aqui nos Estados Unidos, a nossa licença, nós pessoalmente, qualquer problema na justiça, qualquer falência, aparece no site da SEC, justamente para mostrar essa transparência. Dona Maria, seu João, você está investindo com um assessor financeiro, quem é essa pessoa? Você tem acesso a esses dados de maneira pública. São dados públicos, né? Qualquer um pode acessar via internet e há uma responsabilidade civil e criminal. Exatamente. Ou seja, é uma coisa muito séria. Né? Investimento é algo muito sério. Muito sério. Né? É tratar do seu dinheiro e do seu futuro. Muito obrigado, Brian. É uma satisfação contá-la com a sua presença em nossa coluna. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel. Obrigado ao Brian também pela participação. Até semana que vem. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a você que está sempre acompanhando nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp 996224547. No YouTube você pode rever nossos vídeos e reportagens. E o telefone da redação 3373-2000. TV Cine Linhares, seu canal local.